Boa noite. A obra de Fernando Namora aqui resenhada trata-se do conto O Rapaz do Tambor. Ela faz parte da coletânea de contos do livro Antologia do Conto Português Contemporâneo, organizada por Álvaro Salema e publicada na edição de 1984 do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa. Fernando Namora foi um médico e escritor português de um extenso conjunto de obras literárias. Durante os anos de 70 e 80, suas obras foram amplamente divulgadas e traduzidas. Fernando Namora é o primeiro caso de um autor moderno que vence largamente a barreira do isolamento da literatura portuguesa. O seu estilo abre prontamente, através de uma narração nítida e formal, um espaço de comunicação em que se conjugam as adesões pela sensibilidade e o entendimento pela participação que a todos oferece nas realidades múltiplas da vida. O conto tem 5 personagens: Genito, o filho; Leandro, o pai; a mãe de Genito; a irmã de Genito e o seu tio. O Rapaz do Tambor trata-se de Genito, uma criança cuja infância é marcada por um quadro pendurado na sala de sua casa. O quadro ocupa-se de figuras marciais, representando uma grande batalha, repleta de contrastes sanguinários, mas que chama a atenção pelo fato de nele, bem no centro dele, existir a figura de um rapaz que imponentemente toca um tambor. O conto é nos apresentado a partir de uma subtileza de olhos ingênuos, olhos de uma verdadeira infância que é conservada para sonhos utópicos, mas que mesmo assim procuram famintos a resposta sobre a vida à sua volta. Genito ganhara 2 anos antes, no Natal, um tambor de presente do seu pai. No instante em que recebe o presente, seu coração salta de entusiasmo, ao ponto dele sempre dormir com o tambor, principalmente após seu pai, de certa forma meigo, pedir para que ele parasse de tocar o tambor constantemente dentro de casa, pelo fato de que o tambor poderia se desgastar e não mais funcionar. E mesmo que ele lhes desse outro, não teria o mesmo valor sentimental. No entanto, o pai de Genito estava apenas o protegendo dos vizinhos, que reclamavam da barulheira causada pelo menino com o instrumento. Genito, então, passa a perguntar ao pai ainda mais a respeito da pintura na sala de casa, sobre o seu significado. Mas Leandro, seu pai, diz apenas que não gosta de falar sobre aquele assunto, não gosta de falar sobre a guerra, e que aquela pintura está ali na sua sala pelo simples fato de ter pertencido ao seu avô. Entramos, a partir daí, na ingenuidade do garoto, que está absorto de todos os acontecimentos existentes naquele período. Genito, com os olhos ligeiros, vê a casa cheia de homens estranhos que se reúnem com seu pai e o tio em uma saleta fechada. Aquilo acontece constantemente agora. O pai de Genito já não tem mais tanto tempo assim para ele e para as brincadeiras que os dois faziam juntos. O garoto vai percebendo a distância do pai e nisso põe na pequena cabeça que o pai tem um segredo que não pode ser contado a ele. Por não entender o motivo do pai excluí-lo da verdade, já que os dois tinham um relacionamento de grande amizade, Genito começa novamente a questionar. Questiona a mãe, questiona o pai, questiona o tio e a irmã sobre esse segredo, porque as pessoas, homens diferentes, vão constantemente na sua casa e eles se reúnem fechados. Genito admira por muito esmero seu pai. Conhecia nele até os significados dos gestos, como por exemplo, quando o pai levava os dedos à cabeça e domesticava gentilmente uma madeixa indócil dos seus cabelos que eles caíam no rosto. Aquilo era de certo uma aprovação. Aos domingos, Leandro levava Genito para passeios. Agora havia incrementado nesses passeios bairros humildes, onde ele o deixava brincando com crianças esfarrapadas, segundo Genito, e ia novamente se reunir com seus amigos em saletas fechadas. Leandro permitia que nessas saídas Genito levasse o tambor, mas desde que não conversasse sobre guerra com as outras crianças. Genito então não levava. Para ele um tambor sem guerra, sem batalhas, não servia para nada. Em determinado dia, alguns homens, soldados, entram em sua casa e levam seu pai, que se entrega sem resistência alguma. Genito, dentro do quarto, a pedido da mãe,
tentava observar tudo, até mesmo seu tio, que a princípio fugira pela porta de trás. Depois que levaram Leandro, Genito ficou a pensar qual o motivo. Questionava a mãe, o tio, e tinham voltado logo. E o tio disseram para ele apenas que aqueles não eram homens, mas eram bichos. Genito queria ter salvo seu pai. Ele se questionava porque naquela noite ele não tocou o tambor bravamente para salvar o seu pai, como na figura do quadro. Mas, embora dissessem que o seu pai tivesse saído para viajar, Genito não se iludira com essas respostas. Ele sabia que o pai tinha saído porque homens maus lhe queriam mal. Depois de um tempo, tudo começou a ficar estranho novamente, porque todos ficaram enjaulados. Aos poucos, Genito via da janela as pessoas que andavam na rua estavam com jornais no rosto. Dentro de casa era a mesma coisa, a família lia ferozmente os noticiários. Numa madrugada, ele acaba escutando o pai contando para a mãe que a cidade está repleta de policiais e que até tanques de guerra estão lá fora. Assim que amanhece, Leandro pede para que o filho não saia de casa naquele dia, porque vai passar um comboio. E nesse comboio uma pessoa muito importante andará pelas ruas, virá do porto, mais importante que jogador de futebol. Genito promete ao pai. Da janela de casa, depois ele vê a multidão. De um lado, uns com armas, de outro, outros desarmados. Ele chama a irmã Guida para ver essa cena. Nisto, os dois acabam vendo Leandro, o seu pai. Só que Genito tenta gritar o pai, só que o seu grito é abafado pela silenciosa multidão. Genito, então, queria salvar o pai. Ele sabia que ali haveria um confronto, uma batalha. Ele corre em direção à rua com o seu tambor e bem no meio, entre as pessoas que estão armadas e as pessoas que estão desarmadas, ele começa a tocar o tambor. Nesse momento, Fernando Namora dá um soco no estômago do leitor, porque depois a cena é toda figurada em sangue no chão e o rapaz do tambor atingido no peito, logo chegando a falecer. A realidade dos anos 50 da história portuguesa é o pano de fundo para essa história de Genito. O pai é um guerrilheiro que luta por sua nação e é preso e torturado pela polícia portuguesa. Essa leitura é uma leitura que ela deslancha assim sem esforço. O Rapaz do Tambor é um grande conto. É fascinante, na verdade. Por mais ficção que seja, ele trata a história real. Trata a história num período em que havia conflitos e no meio desses conflitos o autor toma por parte uma ficção que acaba nos trazendo uma elucidação sobre o que é real, porque logo que eu terminei de ler esse conto, ele me remeteu ao Marighella, o nosso guerrilheiro também durante a ditadura. E é isso.